Glória a Deus. Sabe, queridos, eu estava já há alguns dias numa grande expectativa para o que Deus tem preparado para nós para 2020. E há alguns dias o Senhor falou comigo que 2020 seria o ano onde Ele ia derramar uma unção, uma porção dobrada sobre aquilo que Ele já estabeleceu para a nossa vida. E nós somos naturalmente pessoas com uma capacidade de reflexão, de imaginar as coisas, de conectar as coisas. E eu até fiquei pensando, queridos, que essa inspiração era por causa do ano, que o 20 se repete 2 vezes. E eu fiquei até questionando, será que é por isso, meu Deus? E eu estou confundindo o natural com o espiritual. E ao longo da minha consagração, eu comecei a perceber que Deus começou a conectar isso de uma forma mais evidente, mais contundente. E eu comecei a perceber que, queridos, e saltou mesmo no meu coração esta convicção. Nós estamos entrando agora num novo tempo, numa nova fase, numa década. Nós vimos aqui na retrospectiva, algumas pessoas, talvez mais recentes no nosso meio, não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas ali nós estávamos, eu e minha esposa, minha família, estávamos em Brasília numa conferência, onde um homem reconhecido no ofício do profeta, um profeta de Deus, um profeta para as nações, nos chamou, nunca tinha nos visto, e de repente ele nos chamou lá na frente e liberou aquela palavra de Deus para a nossa vida, dizendo que o espírito da fé nos acompanhava e que eu recebi como o Senhor dizendo o seguinte, que a nossa língua, a nossa boca conectada com aquilo que nós cremos, ela passa a ser como uma caneta que escreve cheques em branco. E sabe, queridos, eu comecei a crer nisso de uma forma mais intensa, e eu comecei a declarar e confessar coisas, e eu comecei a escrever esses cheques em branco, e as coisas começaram a acontecer. Hoje aqui nós tivemos a apresentação de Antônio Henrique, e sabe, queridos, depois que Brígida havia perdido o primeiro bebê, e nós começamos a crer, a declarar que viria restituição, sabíamos que Deus ia trazer essa restituição, mas um dia no culto aqui o Espírito Santo falou comigo, você já orou de forma enfática para essa restituição? E de repente eu estava aqui num culto e eu digo, Brígida, vem cá. Tonho estava no teclado, eu digo, vem cá, o Senhor está gerando hoje, vocês vão gerar, vão produzir, a restituição virá. E sabe, queridos, nós temos convicção que foi depois daquela oração que as coisas foram geradas, que as coisas aconteceram. Nós temos feito algo, queridos, que para algumas pessoas parece loucura, quando nós dizemos, obrigado pessoal da percussão, pelo baixista, pelos instrumentos de sopro, obrigado Pai pelas cadeiras alcochoadas quando sentávamos em cadeiras de plástico branca, obrigado Pai por esta fachada aí bonita, preparada toda no ACM, bem iluminada, e nós gerávamos isso, queridos, e muitas pessoas não entendiam. Obrigado Pai pelo departamento infantil restaurado, digno de receber as nossas crianças. E quando nós começamos, queridos, a preencher esses cheques em branco através de confissões, convicção naquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, as coisas começaram a acontecer. E é isso que eu quero que você desperte na sua vida. Você está debaixo de uma unção, de um ministério que crê na palavra de acordo como Deus fala. A Bíblia diz que no princípio não existia nada e Deus, pela sua palavra, Ele gerou todas as coisas. Então o princípio, os modos operantes no reino espiritual é crendo com o coração, confessando com a boca. Em 2 Coríntios 4,13, conforme está escrito, creio, por isso falei, e nós cremos, por isso também é que falamos. Então, queridos, nós estamos com uma convicção de que aquilo que Deus tem gerado, aquilo que Deus tem mostrado ao nosso coração, vai acontecer. Eu tenho, às vezes, assim, força de expressão para você entender. Eu tenho reserva de contar o que Deus tem me mostrado para algumas pessoas, porque eu tenho cuidado, talvez, das pessoas saírem de perto e dizer assim, é loucura desse pastor, esse pastor é doido, não tem necessidade disso, é algo muito grande, não vai acontecer dessa forma. E eu sei, queridos, que Deus tem me mostrado coisas tão poderosas, queridos,
queridos. Eu tenho visto famílias aqui na igreja, pessoas que estão conectadas conosco, que Deus me mostra algo daquela família. Eu digo assim, olha, as pessoas dando testemunho de coisas grandiosas, e elas pensam que é só palavra de motivação, quando eu digo, não, isso é só o começo. Deus tem coisas muito maiores, vocês não têm nem noção do que vai acontecer. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitas pessoas que quando chega nessa data comemorativa que nós estamos agora, elas são tão assim naturais, elas são tão centradas, sem querer se render às verdades espirituais, que muitas delas dizem assim, não, para mim é só mais um dia, que vai terminar, o sol vai se pôr e vai amanhecer um outro dia e nada vai acontecer, senão uma fase, uma época onde todo mundo comemora a passagem de um ano para o outro. Mas eu quero mostrar para você, queridos, que em Deus existem mesmo estações, existem mesmo tempos que Deus prepara para coisas grandes acontecerem. O próprio nascimento de Jesus, queridos, ele marcou a era. As pessoas que dizem que não creem em Deus, elas têm que se sujeitar na escola, estudando que existe a era antes de Cristo e depois de Cristo. Amém, queridos? A nossa vida, ela é marcada quando nós não conhecemos o Senhor, não temos temor a Ele, não temos relacionamento com Deus, e quando nós decidimos nos expor a uma vida com Deus, nós desfrutamos de uma vida nova e abundante, e nós podemos testemunhar que a nossa vida, ela é marcada antes e depois que nós tivemos um encontro com Jesus. A cada fase da nossa vida, queridos, Deus tem preparado coisas grandes, e hoje à noite Deus quer que você desperte para o que Ele tem preparado para nós, porque sabe, o plano de Deus, o propósito de Deus, eu gosto muito de pensar sobre um Deus que é soberano, que faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, que ninguém coloca ordem em Deus, que Deus, Ele tem poder para criar, para destruir, para fazer o que Ele quiser. Ele tem poder para dar a vida, Ele tem poder para tirar a vida. Só que uma coisa é nós olharmos para Deus como esse ser superior, autoexistente, todo-poderoso, mas muitas vezes deixamos de observar um Deus que se apresenta para nós, se expondo para nós, um Deus que abre o seu coração, um Deus que abre a sua vida, um Deus que é transparente, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é sincero. E muitas vezes, queridos, por não nos expormos à palavra, eu costumo dizer que no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos uma matéria chamada Caráter de Deus. E eu fico pensando, às vezes eu digo para as pessoas, você não acha que é muita ousadia de uma escola bíblica tentar ensinar sobre o caráter de Deus? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode entrar na dimensão de conhecer a profundidade de Deus para tentar ensinar sobre Deus? E sabe por que é que o Rema tem essa matéria, queridos? Porque ninguém poderia ensinar sobre Deus se o próprio Deus não se revelasse, se o próprio Deus não se apresentasse. Então as Escrituras, queridos, elas mostram, porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não está escondido, Ele não está, queridos, distante de um relacionamento conosco. Ele não tem reservas para nós. A própria Bíblia diz para nós, queridos, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem sequer subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós, e Ele não deixa isso na caixinha do segredo, num cofre onde nós não temos a senha. Ele diz, e Deus nos revelou, ou seja, Deus revela tudo que tem preparado para mim e para você. De que forma? Pelo Espírito dele que habita dentro de nós, porque o Espírito e Deus são um só, Jesus e Deus são um só. O próprio Espírito, ele lembra para nós as palavras que Jesus disse para nós. Muitos dos discípulos que andaram com Jesus, eles só vieram entender o que Jesus havia falado, porque depois o Espírito Santo lembrou e revelou para eles o que significava aquilo que Jesus estava dizendo. Então, queridos, eu quero te dizer que existe sim tempo, existem eras, existem estações, e eu quero te dizer, por causa do propósito de Deus, esse Deus que é soberano, que lida conosco de uma forma que Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu direito de escolha, amém? Aumenta um pouquinho mais o grave para mim, por favor.
Ele nos deu direito de escolha, mas esse Deus é tão sábio, esse Deus é tão amoroso, Ele sabe nos conduzir, queridos, para o centro da sua vontade. E tem pessoas que nem entendem, mas a aceleração, coisas que acontecem na vida de pessoas que elas dizem assim: rapaz, para ser sincero, Deus tem sido muito generoso comigo. Eu acho que eu nem merecia tanto. Mas deixa eu te dizer, você sabe por que é que Deus nos alcança de uma forma tão extraordinária? Por causa de propósitos divinos. Nós estamos conectados com propósitos divinos. Por causa do propósito, Deus aumenta a unção na nossa vida, Deus coloca a nossa vida no chamado dEle. Por causa do propósito de Deus, Ele estabelece que nós vamos viver o melhor que Ele tem para a nossa vida, e Ele começa a nos surpreender, começa a gerar em nós mesmos, queridos, um nível de experiência, para que nós fiquemos cada vez mais confiantes nele, porque é confiando no Senhor que nós vamos viver com intensidade aquilo que Ele tem para nós, porque existem direções de Deus que Ele dá para a nossa vida, queridos, que só um alto nível de revelação e de confiança, que você está realmente sabendo que é Ele que está falando com você, para você decidir se lançar em projetos que Ele estabeleceu para a sua vida. Eu, por exemplo, queridos, antes de seguir o chamado de Deus para a minha vida de uma forma mais intensa, eu trabalhava numa empresa que para qualquer pessoa, queridos, jamais imaginava deixar aquele emprego. E eu quero te dizer, queridos, que eu era essa pessoa. Eu dizia: jamais eu deixaria esse emprego, eu vou me aposentar nessa empresa. Só que, queridos, com o tempo, a visão, o propósito de Deus foi ficando tão nítido, tão claro na minha vida, que eu comecei a experimentar de coisas tão extraordinárias, que eu comecei a perder naturalmente aquela impressão, aquela imagem que eu tinha de que eu iria ser sustentado, iria ser bem cuidado, que a minha família estaria segura se eu estivesse trabalhando numa empresa que há 14 anos atrás eu ganhava R$5.500 por mês, com plano de saúde extensivo para a minha família, para os meus filhos, com o carro da empresa que eu tinha durante todo o ano, férias eu ficava com o carro, era um carro que a empresa trocava no máximo a cada 2 anos, ela trocava o carro. Eram vários benefícios que somente alguém, aos olhos naturais, louco, deixaria aquele estilo de vida para viver o que eu decidi viver, ir para uma cidade pequena, que nem no mapa da Paraíba tinha, uma cidade de 7.500 habitantes, sendo 3.500 habitantes na zona urbana, 4.500 habitantes na zona rural. Ou seja, uma cidade que quando você chegava no alto, você já via aquele povoado. Era quase assim, algo bem limitado, e as pessoas achavam que era loucura aquilo, e muitos pensaram que eu vivia um retrocesso em rejeitar aquele estilo de vida que o natural, que o secular me oferecia, para decidir abraçar um projeto e uma visão de Deus. E eu tive pessoas, inclusive da família, que tentava me trazer na visão deles lucidez. Menino, abre os olhos, tu é doido, Deus não precisa disso, Deus não precisa que você renuncie tanto, Deus não precisa que você se sacrifique tanto. Mas sabe, queridos, para muitas pessoas eles achavam que eu estava vivendo um retrocesso, mas eu tinha uma visão nítida que eu estava sendo promovido em Deus. Aquilo para mim era uma convicção de que eu sabia o que Deus estava fazendo na minha vida. Então nós temos que estar sensíveis para entrar naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Deus tem o novo para mim e para você. Agora deixa eu te dizer algo, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Eu e você, quando vamos comprar roupas, nós sabemos que, por exemplo, eu calço 42. Eu não tenho como querer calçar um sapato 45. Vai me incomodar, eu não vou ficar bem. Você está entendendo isso, queridos? O sapato, o pé até entra no sapato, mas vai me deixar desconfortável. Se for um número menor, o pé nem entra. Na medida exata vai dar tudo certo. Quem está entendendo isso? Então eu preciso que você saiba que estabelecer, confiar que nós estamos entrando num novo tempo, é você saber que de fato Deus tem propósitos para as nossas vidas. E porque vai acontecer agora, em 2020, na minha vida, na sua vida, aquilo que muitos de nós às vezes já estávamos crendo, esperando, e só vai acontecer em 2020. O problema não está em Deus. Você sabia que tem coisas que nós não estávamos prontos para receber em 2019?
Você sabia que um nível de maturidade espiritual é necessário para que a gente não se embriague com aquilo que Deus tem para nós? Crescimento, avanço. Por quê? Porque muitas pessoas, queridos, eu conheço pessoas que elas não conseguem discernir o que Deus está fazendo na vida delas. E aí, por exemplo, elas negligenciam princípios. Por exemplo, eu conheço pessoas que começaram a fazer o rema, não aqui em Marabá, para você para não estimular sua curiosidade, mas em outras cidades que nós passamos, que estávamos à frente de escola. Nós conhecemos pessoas que elas começaram a fazer o rema e elas estavam com empresas com dificuldade. Depois elas deixaram de fazer o rema porque elas começaram a prosperar e começaram a entender que tinham que dedicar tempo aos negócios, ao ponto de noite não poder vir fazer o rema, por causa de responsabilidades naturais. E a gente começou a perceber, queridos, como é delicado isso. Deus não está envolvido em coisas que separam a gente da comunhão dele. Nós precisamos fazer um esforço. Nós precisamos fazer algo que compete a nós. Nós temos o livre-arbítrio. Mas sabe, muitas pessoas elas ficam pedindo férias, pedindo descanso ao Senhor. E a Bíblia não promete férias nem descanso. A Bíblia diz, renova as forças. Você sabia disso? Quando a gente às vezes diz assim, Senhor, desacelera, Ele diz, não, vou renovar as forças. Eu vou fortalecer você para você conseguir avançar e viver o melhor que eu tenho para a sua vida. Nós precisamos entender isso para a nossa vida. Então, eu vejo, por exemplo, com a experiência das faixas etárias dos meus filhos, eu posso perceber, queridos, que existem coisas boas que estão disponíveis para os meus filhos, mas eles não estão aptos a administrar sozinhos. Eu tenho que acompanhá-los, eu tenho que fazer chegar na mão deles. Quantos sabem que às vezes dentro de um armário você tem lá algo separado para o seu filho, uma lata de leite ninho, às vezes o filhinho lá tem 3 anos e ele gosta de leite em pó com banana. Você não ousa colocar a lata de leite em pó no colo do seu filho e mandar ele se virar sozinho, porque você já sabe o que é que vai dar. Ele vai entrar na lata, ou vai querer entrar na lata, e aquela lata de leite pode dar até uma diarreia nele, porque ele vai comer leite com força. Sim ou não? Entenda, é dele, é para ele, mas precisa um certo controle. Mas quantos sabem que chega uma idade que você vai poder entregar a lata de leite na mão do seu filho? Porque ele vai poder ter a maturidade de gerenciar aquilo, de administrar aquilo. Você sabia que em 2020, eu posso te dizer isso pelo Espírito, Deus vai começar a colocar coisas completamente no meu controle e no seu. Porque Ele está crendo, Ele está vendo que nós estamos avançando para uma maturidade, para uma responsabilidade maior, para um temor no Senhor. Sabe que Deus não vai colocar pessoas para servir a Ele se você não tem temor a Ele, se você projeta se desvirtuar, se você tem pensamentos que ainda não estão conectados com a visão do Senhor. Deus, queridos, Ele zela pela sua obra, Ele zela pela nossa vida, e Ele quer que eu e você tenha realmente esse discernimento para desfrutar do melhor de Deus. Não basta simplesmente Deus querer, eu tenho que me capacitar e eu tenho que querer também. Como Sheila falou domingo passado, Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. E muitos de nós só estamos querendo o melhor da terra. Quem é que não quer o melhor? Quem é louco para não querer o melhor para si e para a sua família? Só que a Bíblia diz que nós temos que obedecer o Senhor. Por quê? Porque o melhor da terra, se você não for temente ao Senhor, pode te desvirtuar. Você pode usar as bênçãos de Deus para trazer dano para as pessoas. Você entende isso, queridos? Tem pessoas que dizem assim, eu não sei porquê, só agora, depois de tantos anos, eu vim conquistar isso. Porque talvez o teu coração se alinhou agora. Talvez você não estivesse pronto e você fosse humilhar pessoas, você fosse se desvirtuar do caminho do Senhor, se aquilo que Deus tem feito chegar hoje na sua vida tivesse chegado antes, num tempo onde você não estava pronto. E sabe, queridos, Deus não retém a bênção dele. Você pode crer nisso, que Deus não retém a bênção dele? Deus não tem, sabe, por exemplo, eu vou dizer uma esposa, vamos pensar assim, uma esposa, se ela pensa em ter um emprego,
se ela pensa em ficar independente, para esfregar, me perdoe a expressão, para esfregar na cara do marido que agora ela não precisa mais do dinheiro dele, que ela é independente, olha, fique com seu dinheiro agora, eu sou independente, eu não preciso mais de você. Você sabia que o emprego pode até chegar, mas não é Deus que está dando? Você sabia disso? Porque o diabo, ele também dá prosperidade às pessoas. Prosperidade não, ele dá riqueza. Prosperidade só quem dá é Deus. O diabo pode dar riqueza. Porque ele chegou para Jesus e disse, olha, se você prostrado me adorar, todo esse reino eu te darei, porque a mim foi me dado. E ainda existe uma autoridade do diabo numa demanda do mundo, porque pessoas ainda não entenderam que tem autoridade para tomar de volta. Só que na nossa vida como cristão, como filhos de Deus, o diabo não pode mais tocar na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Você precisa se posicionar. Porque o melhor Deus tem para nós, amém? Abre comigo, por favor, a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Vou te dar duas notícias agora. Uma notícia boa e a outra que vai trazer você para uma reflexão. Amém? Qual é a notícia boa que eu quero te dar? Existem porções de Deus que são compartilhadas conosco num culto como esse, que você recebe através de uma unção específica, quando, por exemplo, o Espírito Santo conduz as pessoas virem para receber oração. Existem coisas que são destravadas, que são desobstruídas através de uma oração específica no culto. Quem está entendendo isso? De um posicionamento seu, por exemplo, de ficar firme, de crer, de confessar. Existem coisas em Deus que elas chegam na nossa vida simplesmente por causa da graça de Deus que opera e por causa do propósito, e vem e nos alcança mesmo. Amém, queridos? Essa é uma boa notícia. Mas a outra notícia que traz reflexão para nós: boa parte daquilo que Deus tem para nós depende de um posicionamento nosso. A Bíblia fala sobre promessas condicionais e promessas incondicionais. Quais são as promessas condicionais? Aquelas que Deus diz, e porque nós ouvimos Deus falar, tem gente que diz, mas por que Deus falou e não aconteceu ainda? Eu acho que todo mundo aqui talvez tenha essa experiência. Mas Deus já me prometeu isso, já me prometeu aquilo, e nada aconteceu. Deixa eu te dizer, você pode estar falando de uma promessa condicional. Amém? Por exemplo, talvez tenha gente aqui que está terminando o ano solteiro, quando Deus prometeu o casamento em 2019. Se foi Deus que prometeu, queridos, deixa eu te dizer, talvez você não passou a ser a pessoa que Deus precisava que você fosse, para te dar a pessoa que Ele tinha lá preparada para ser o melhor para a sua vida. Porque só um adendo nessa área. As pessoas sempre apresentam diante de Deus a necessidade de ter o melhor. Senhor, me dá o melhor, me dá um homem assim, assado, me dá uma esposa assim, assado. E a gente começa a fazer a lista de exigências para Deus dar só o melhor para ela, mas ela não se preocupa em se tornar o melhor para aquela pessoa. Porque se eu estou falando de reino de Deus, eu tenho que entender, queridos, que Deus tanto cuida de mim, como cuida da outra pessoa que vai me dar. Quem está entendendo isso? Então eu não posso só querer a melhor pessoa, eu tenho que me tornar a melhor pessoa para aquele projeto de Deus. Você está entendendo isso, queridos? Por isso que Deus me deu o melhor, porque eu sou o melhor para ela. Amém, queridos? Minha maior virtude é ser humilde, mesmo sendo perfeito. Estou brincando, gente. Amém? Mas eu sou realizado no meu relacionamento porque eu me preocupo com a minha esposa, com a minha família. Amém? Então, quando Deus Ele tem uma promessa para nós, existem promessas que nós precisamos discernir, que são condicionais. Ah, vou colocar você no ministério, você vai crescer, vai desenvolver. Aí o cara não lê Bíblia, o cara não se consagra, não tem responsabilidade espiritual, não tem temor ao Senhor. Aí fica achando que porque Deus falou, vai ter que acontecer. Você entende isso, queridos? Agora, existem promessas incondicionais, ou seja, Deus já prometeu, Deus já estabeleceu, e elas vão se cumprir, independente de você crer ou não. Alô? Você está entendendo isso? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que por causa do pecado a morte entrou no mundo.
E as pessoas, crendo em Deus ou não, todas elas vão passar pela morte física, sim ou não? Isso é uma promessa de Deus, que foi por causa do pecado que a morte entrou no mundo, o homem ficou incapaz. Preste atenção, o pecado é algo tão sério que, entenda isso, mesmo o homem restaurado no seu espírito, mas o corpo do homem, ele precisa ser glorificado por causa do pecado que afetou o homem. Por isso que nós vamos precisar ser arrebatados ou receber um corpo glorificado, ressuscitar depois da morte, para poder morar no céu. Porque esse corpo natural que a gente tem aqui, ele não tem condição de estar na dimensão espiritual. A glória de Deus fulmina o nosso corpo. É como alguém sem uma luva de borracha tocar na energia, vai levar choque. Mas se tiver com uma luva de borracha, pega na energia e não sofre choque. Quem está entendendo isso? A glorificação é como se fosse um revestimento no nosso corpo da glória de Deus, para a gente poder viver eternamente com o Senhor. Jesus vai voltar a segunda vez. Essa é uma promessa incondicional. Você crendo ou não, Jesus vai voltar. E você acreditando ou não, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Você crendo ou não, todos nós seremos julgados pelo tribunal de Cristo, pelo trono branco, passaremos pelo juízo, todos nós passaremos pelo julgamento. Você crendo ou não, não existe inferno não. Você crendo ou não, o inferno existe. E deixa eu te dar uma boa notícia, esse inferno foi feito por Deus, para colocar lá o anjo destruidor, Satanás, e seus anjos caídos. Não foi feito para nós, mas muitos de nós seremos seduzidos pelo diabo, deixaremos de crer em Deus e muitos irão viver eternamente separados de Deus por causa desse tipo de comportamento. Amém? Eu gosto muito de pensar, queridos, você sabe que diante de Deus não era para ninguém ir para o inferno, no contexto da humanidade. Ninguém era para ir para o inferno. Mas às vezes, você já notou pessoas que estão desviadas, elas acreditam que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados dela, quando um dia ela não conhecia Jesus. Então tudo que ela cometeu, ela acredita que Jesus tem poder para perdoar. Aí ela se converte, tem um relacionamento com Deus, aí depois comete uma falha. Aí ela acreditava que Deus tinha poder para perdoar toda a multidão de pecados, mas depois uma falha que ela cometeu, ela acha que Ele não pode mais perdoar. E aí fica afastado dos caminhos do Senhor, sem desfrutar do perdão e do melhor que Deus tem para nós. Eu costumo dizer, queridos, claro, que eu quero que você entenda isso, na ótica da graça, da obra redentora de Cristo. O que leva o homem para o inferno não é o pecado que ele cometeu, mas é o perdão que ele rejeita. Você entende isso? O que leva um homem para viver eternamente no inferno não é o pecado que ele cometeu, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o que leva o homem para o inferno é ele não acreditar que a graça de Deus é maior do que o pecado que ele cometeu, e ele não se render ao Senhor. Amém? Abre comigo Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8, no versículo 5. Eu quero mostrar para você que Deus está despertando eu e você para uma nova fase, para um novo tempo. O tempo do dobro, do renovo de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Sabe quem é que vai desfrutar desse tempo novo? Quem crê. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu não sei como é que você está encarando esta mensagem de hoje à noite. Eu não sei qual é a tua expectativa. Eu não sei qual a seriedade que você está aqui hoje à noite. Se você está achando que está apenas preenchendo uma agenda social, que é bonito, saudável, romper o ano na igreja, ou se você está realmente aqui como um filho de Deus, com o coração aberto para desfrutar do melhor que Deus tem para você. Amém? Diga comigo, Deus tem o melhor para mim. Amém? E eu quero mostrar para você que a parte de Deus já está feita. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz assim: quem guarda ou quem guardar o mandamento do Senhor não experimentará nenhum mal. Aqui, queridos, está separando uma classe de pessoas. Amém? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal.
Aí a Bíblia diz: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque o grande problema nosso, queridos, é muitas vezes sabermos que temos que fazer algo e não temos discernimento do tempo. E às vezes achamos que devemos fazer algo rápido, mas não sabemos como fazer. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão conectados com o Senhor vão discernir o tempo e o modo de fazer as coisas. Então Deus não está te chamando para uma vida de aventura no escuro. Ele está te chamando para uma jornada vitoriosa, onde através do Espírito dele, Ele vai revelar para mim e para você o que é melhor para nós, como nós devemos fazer aquilo que nós devemos fazer, nos guiando por dentro. Sabe que muitos de nós decidimos errar, mas quando a gente erra, a gente já sabe: eita, Deus tinha me falado. Alguma coisa mostrava para mim que isso não ia dar certo. E foi cabeçudo, decidiu insistir, decidiu arriscar, aventurar, achando que valeria a pena arriscar, porque parece que era mais vantajoso arriscar, e as pessoas ficam naquela aventura. Vai que dê certo, vai que dê certo. Mas Deus não tem planos assim para nós, de vai que dê certo. O plano de Deus é vai que dá certo. Ou então, não vai, isso é uma furada, isso não vai dar certo. Você entende isso, irmãos? Intimidade com Deus vai fazer a gente entender isso. Aleluia. Aí no versículo 6 ele diz: porque para todo o propósito há tempo e modo. Para todo o propósito há tempo e modo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você entender que você tem um propósito em Deus, Deus vai te dar o tempo, Deus vai te dar o modo. O modo é a estratégia, as conexões divinas, os facilitadores, a provisão, como as coisas precisam andar para as coisas acontecerem. E eu quero te dizer que Deus está começando agora, nesse novo tempo. Não sei se você percebeu, mas agora nós estamos entrando numa nova década. Amém? E eu estava vendo meu filho Jonatas, ele disse assim: painho, o senhor lembra que há um ano atrás, a gente estava lá no apartamento de vovó, lá em Campina Grande, no 13º andar, tendo uma vista privilegiada do que chama Açude Velho de Campina Grande, onde tem uma queima de fogos. E nós estávamos lá na janela, e ele dizendo assim: mas painho, parece que foi ontem. Sabe o que foi que eu pensei? Eu disse: rapaz, os tempos estão remidos mesmo. Porque na época que eu era criança, um ano durava uma eternidade. Hoje até as crianças estão percebendo que, quando menos espera, Jonatas estava fazendo uma referência: painho, parece que foi ontem que a gente estava lá na varanda do apartamento de voinho ano passado, contemplando lá os fogos. 10 anos ele tem. E eu me lembro, queridos, que eu acho que eu comecei a perceber que os tempos estavam começando a ficar... Quando dizia assim: não, fulano vai financiar um negócio por um ano. Eu disse: misericórdia, um ano é muito tempo. Hoje financia em 60 meses, você diz assim: no instante termina. Não é assim. Quando você pensa que não, terminou de pagar. Não é? Então os tempos são remidos, e Deus, quer dizer, Ele está preparando a igreja dele, que sou eu e você. Não é a igreja Verbo da Vida, não é a instituição religiosa, é o organismo vivo chamado eu e você, conquistados pelo Senhor. E sabe, queridos, o maior problema, e eu não sei se a tua religiosidade vai permitir você entender isso, não existe nenhum problema para Deus que Ele resolve tudo. Mas vamos dizer assim: você sabe qual é a maior dificuldade que Deus tem? É lidar com a nossa insensatez. Porque Deus não pode quebrar um princípio que Ele deu. Então Ele não pode forçar você a nada. Então Deus quer te conduzir. Você entende isso? Deus tem um caminho de vitória para nós. E muitas vezes não é que a gente está tentando ir para um caminho perto do que Ele estabeleceu, não. Muitas vezes é porque a gente está indo no caminho contrário. E Deus mostrando: filho, é por aqui, o caminho é esse.
E nós criamos dificuldade para Deus nos alcançar. Porque se Deus quisesse, queridos, Ele poderia pegar você e dizer: peraí, o ser humano tem a capacidade de hipnotizar outra pessoa, sim ou não? Eu já vi vários eventos de televisão que uma pessoa com habilidade hipnótica hipnotiza a pessoa, e a pessoa fica com resistência de uma pessoa se pendurar no braço dela, e ela fica ali: ó, você agora é forte, seu braço é de ferro, e a pessoa se pendura no braço de uma pessoa frágil, e a pessoa não consegue. Depois que, quando sai da hipnose, a pessoa fica lá, não tem aquela resistência. Eu fico impressionado com aquilo. Aí uma pessoa com habilidades nesse sentido pode afetar a vida da pessoa. Imagina Deus, se Ele não poderia congelar a minha mente e a sua e dizer: você vai fazer agora tudo que eu quero. Ele poderia fazer ou não pode? Só que o amor dele não permite. Você entende? Deus é todo poderoso, só que Deus não cria conflito com os seus atributos. Os atributos de Deus não geram problema um para o outro, ao contrário, são harmônicos. Um passa na peneira do outro. O juiz de Deus diz assim, o juiz de Deus: o pecador vai para o inferno. O amor dele diz: mas se ele for para o inferno sem passar pela oportunidade de se arrepender, o amor perde o seu valor. Então, o juiz de Deus tem que passar pelo crivo do amor. Aí o crivo do amor mandou Jesus morrer por mim e por você. Você entende? Aí o amor dele diz assim: agora nós podemos, porque eles foram comprados por alto preço, nós podemos dominá-lo. Amém? Mas o princípio do livre-arbítrio que Ele nos deu seria defraudado se Ele impusesse algo para nós. E aí, queridos, Deus se move porque Ele sabe se resolver. E Ele quer a cada momento se revelar para mim e para você, para a gente entender quem Ele é e que nós possamos desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Amém? Então a Bíblia diz que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor não experimentarão mal nenhum. E sabe, queridos, eu sei que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele diz: tende bom ânimo. Amém? Porque eu creio, queridos, que as aflições no Senhor, elas realmente não deixam dano na nossa vida. Não deixam, irmãos. Não deixa feridas na nossa vida, não. A Bíblia diz: Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo e nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Daniel entrou na cova dos leões. E eu gostei de um pastor amigo meu, um dia ele falando sobre isso, ele dizendo assim: pastor Léo, você sabe por que o leão não comeu Daniel lá na cova dos leões? Eu fiquei pensando assim, tentando uma resposta plausível. Ele disse: sabe por quê? Porque Daniel não era carnal. Daniel não cheirava carne, ele cheirava o espírito. E o leão é carnívoro. Então ele disse: isso não é carne não, eu vou esperar o meu alimento chegar, porque isso aqui não é meu alimento. Amém, queridos? Então você precisa saber que a Bíblia garante para nós que mesmo em meio aos problemas, queridos, você pode enfrentar um problema sem sofrer dano nenhum. É um problema? É uma dificuldade? Mas você passar de letra naquilo, porque em meio às pressões a graça de Deus opera na nossa vida. Agora, quando você tem convicção, já viu pessoas que tentam se matar porque perdeu o emprego? Aí tem outros que quando perde o emprego diz: louvado seja Deus, porque eu sei que promoção está às portas, porque Deus tem sempre o melhor para mim. Você entende isso, queridos? Convicção de quem é. Valores não podem estar negociando, nós não podemos colocar valores acima daquilo que é mais precioso para a nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo agora no livro de Joel, capítulo 2, nós vamos encerrar nessa passagem aqui. Coloca a Bíblia no telão ali, por favor. Pode colocar a Almeida Revista e Corrigida ou Atualizada aí, uma das duas. Joel capítulo 2, versículo 23. Eu queria que você ficasse atento a essa palavra de Deus para a sua vida hoje à noite, porque ela vai te sustentar para 2020. Amém? Esse é o luzeiro do Senhor para eu e você. Porque nós já estamos vivendo nessa dispensação que aqui era uma promessa. Você entende isso? Aqui era uma promessa, mas eu e você já temos essa promessa realizada na nossa vida. Você entende isso? Ali diz o seguinte: e vós, filhos de Sião, e eu queria que você entendesse, receba essa palavra sendo para você hoje à noite. Embora seja uma profecia do Antigo Testamento, mas ela apontava para o tempo que eu e você estamos. Você sabia disso? O que nós vamos ler agora aponta para mim e para você.
Então ele diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Às vezes a gente fica questionando se as pessoas estão alegres aqui na igreja. Porque Deus e sua palavra são um só. Se tivesse uma personalidade aqui, talvez fosse mais reverenciado. Mas eu estou te falando de um Deus que através da sua palavra Ele se torna presente. Ele é real. Aí ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, vosso Deus. Será que realmente Ele é o nosso Deus? Será que a gente realmente se relaciona com Ele? Hoje à noite nós estamos aqui porque Ele é o nosso Deus? Ou a gente está aqui ainda se distraindo, olhando no WhatsApp, quem talvez tem pessoas mais importantes para nós do que a palavra que a gente está recebendo hoje à noite? Qual o nível de conexão que a gente está com o que está acontecendo aqui hoje à noite? De envolvimento, de reverência, de temor. Será que vocês estão achando que aqui tem um homem natural usando de sabedoria humana para tentar trazer uma palavra motivacional para você? Ou você acha que eu estou debaixo de uma inspiração do Espírito depois de um tempo de consagração para um propósito onde quando eu estava orando Deus sabia que você estaria aqui? Quando eu estava buscando do Senhor o que compartilhar com você, Ele sabia que você estaria aqui. Você está entendendo isso? Então ele diz: porque Ele vos dará ensinador de justiça, e Ele já veio, que é o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você entende isso, irmãos? Aí ele diz assim, ó: e fará descer a chuva, a temporã e a seródia. O que é que significa isso? A chuva da plantação e a chuva da colheita. A chuva no tempo certo. E você sabe por que é que muitos de nós não temos desfrutado de colheitas extraordinárias? Porque quando Deus manda a chuva, temporã e a seródia, se torna, sabe o que na nossa vida? Aguaceiro. Porque chuva em terra onde não tem semente é só aguaceiro, lamaçal. Mas quando tem semente, meu irmão, aí você vai desfrutar de uma colheita extraordinária. Amém? No primeiro mês, verso 24, rapidinho lá, 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Nós vamos ler até o 32. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, vírgula. Que anos são esses, queridos? Os anos que eu e você não conhecíamos o Senhor, e o devorador tinha liberdade na nossa vida. Ele tinha autoridade para destruir áreas da nossa vida, relacionamentos, finanças, vida com Deus, refém, e o gafanhoto destruindo a nossa vida. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro 3,8, 2 de Pedro 3,8, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, e que eu e você não devia esquecer jamais disso. Porque Deus, Ele tem poder para trazer essa aceleração para a nossa vida. Ele diz: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e algo. Ele faz uma analogia, queridos, entre a agricultura, mas o contexto aqui não é a agricultura não, é a nossa vida. O contexto aqui é a nossa vida, e você vai ver isso, eu vou provar para você na palavra. E o meu grande exército que enviei contra vós, 26. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Meu irmão, essa é a expectativa que eu tenho, que Deus sempre age maravilhosamente no nosso meio, na minha vida, nas minhas finanças. Você entende isso, queridos? E o meu povo não será mais envergonhado. Alguém aqui já foi envergonhado em alguma área da sua vida? Alguém já te caluniou? Alguém já afrontou você? Já questionou o teu Deus? Já questionou tua fé? Já questionou tua posição em Deus? Deixa eu te dizer, a Bíblia está dizendo que você não será mais envergonhado. Você entende isso? Verso 28. Verso 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. 28, e há de ser que depois, preste atenção, quando Jesus morreu, Jesus estava conquistando para nós tudo aquilo que o gafanhoto roubou. Quem está entendendo isso? Aí agora, quando Ele restaura a nossa vida,
perdoa os nossos pecados, que Ele morre e ressuscita, aí vem a promessa que eu e você já desfrutamos: enviarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lembra que Jesus, depois dos 40 dias aqui na terra, depois da ressurreição, Ele disse: vocês não vão sair até que do alto sejam revestidos de poder. Olha a promessa aqui, eu estou provando para você que aqui Ele não está falando de agricultura não. Aqui ele está falando da igreja do Senhor, que estava para ser gerada. E ele diz: e há de ser depois, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Isso aqui não é mal-assombro nem pesadelo não, viu? Isso aqui é mensagem de Deus, relacionamento com Ele, Ele mostrando as suas verdades para nós, se revelando para nós. Nós agora em Cristo Jesus e o Espírito habitando entre nós, temos a capacidade de compreender as verdades espirituais que antes o homem natural não tinha. Amém? Aí ele diz, olha, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Igreja do Senhor, esses dias são hoje. Amém? Aí ele diz, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Presta atenção. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Deixa eu te dizer, nada disso aqui vai afetar você. Amém? Nós já estaremos com o Senhor reinando. Versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém, queridos? Então deixa eu te dizer, hoje à noite, nós temos que nos vestir para esse novo, gerando expectativa. Sabe como as pessoas dizem assim, usando uma linguagem natural: vamos entrar com o pé direito. Não, você vai entrar com a fé certa, com a convicção certa, com a expectativa certa, com a certeza de que dias melhores estão para nós. Tire da sua boca murmuração, tire da sua boca palavras de desesperança, e comece a gerar o melhor que Deus tem para a sua vida. Comece a gerar. Sabe, queridos, você teve 365 dias de oportunidades na sua vida. Quantas você aproveitou? O que é que você está gerando para amanhã? Amanhã é Dia Internacional de Confraternização Mundial. Amanhã eu vou dormir o dia todinho porque eu não trabalho. Pense numa coisa. Você parece que já está projetando para você o dia de amanhã. Deixa eu te dizer. Projete para amanhã um dia que, mesmo que você esteja descansando, você creia que Deus está trabalhando. Meu irmão, deixa eu te dizer, Deus já está trabalhando para que eu e você vivam o melhor que Ele tem para nós em 2020. Diga comigo, 2020, o ano do dobro. Diga, eu não aceito menos do que tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, para esse próximo ano. Diga, Senhor, eu vou crescer em sabedoria, estatura e em graça diante de Ti e diante dos homens. Diga, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu tomo posse de uma vida plena e abundante que o Senhor tem para mim. Diga, 2020, minha família será mais forte. Diga, eu conhecerei mais o Senhor. Diga, eu estarei me preparando para o novo de Deus na minha vida. Diga, eu estou fazendo a minha parte, crescendo para que Deus possa dispensar o que Ele tem preparado para essa fase. Você está entendendo isso, queridos? Por que é que você fica pensando, mas se Deus quer fazer, por que é que Ele não fez esse ano? Reflita sobre isso. Talvez tenhamos negligenciado princípios para que Deus não pudesse realizar ou concretizar aquilo que Ele estabeleceu na nossa vida. E deixa eu te dizer, em Deus, qualquer situação que eu e você tenha passado, deixa eu te dizer, em Deus passa a ser um aprendizado
passa a ser uma experiência, uma capacidade de resiliência, de resistência, de poder avançar e viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. Antes de romper de ano, nós vamos participar da ceia do Senhor. E sabe o que é que significa participar da ceia do Senhor? É que verdadeiramente, quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo que você é nascido de novo, que você sabe que se morrer hoje, o céu te espera. Se você tem dúvida do novo nascimento, se você ainda se sente um pobre, miserável pecador, se você ainda é uma daquelas pessoas que pensam assim, não, mas quem somos nós? Nós somos pecadores, nós dependemos da misericórdia de Deus. No dia que morrer, Deus é quem vai decidir quem leva para o céu ou quem não leva. Se você tem esse pensamento, eu quero te dizer, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que certeza de salvação está no nosso coração. E a ceia do Senhor, o único critério que tem para participar é você tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a morte de Jesus, pode subir, grupo de louvor? A morte de Jesus Cristo nos deu vida eterna. Amém?